E aí, galera, vamos mais uma resolução de problema nacional aí, da Maratona de Programação. Vamos lá para o problema D dessa vez, né? Lembrando aí, deixar um like, um comentário, quem não se inscreveu no canal, se inscrever. E é isso aí, vamos ver esse problema aí que durante a competição oficial, para 3 times fizeram aí. Beleza. Diverse T-shirts. Aí vamos fazer uma leitura dinâmica aqui, blá blá blá. Tem N modelos distintos de camisa. Cada modelo é definido por uma única combinação de cor de texto e cor de fundo. E cada um deles é identificado de 1 a N. Ok. Aí, para manter os visuais diversos aí do evento, sei lá, os organizadores decidiram seguir a seguinte regra. Nenhum par de modelos selecionados, né, eles vão escolher algumas camisetas dessas aí, podem compartilhar a mesma cor de texto ou a mesma cor de fundo. Então, se tiver uma camisa cor de texto vermelha e cor de fundo azul, e uma outra camisa cor de texto vermelha e fundo branco, você só pode escolher uma delas, você não pode escolher as duas, porque tem a mesma cor de texto. Mas se tiver um modelo que nem branco no texto e preto no fundo, e preto no texto e branco no fundo, tudo bem. Eles não compartilham o mesmo cor de texto nem de fundo, então você pode escolher. Então, assim, tudo bem se for texto branco e fundo branco, né? Tem que ser, só tem o conflito quando é na mesma coisa. Aí, o vendedor preparou uma matriz binária de N por N que identifica todos os modelos incompatíveis. Então, nessa matriz, quando I for diferente de J, quer dizer, quando A e J é igual a 1, quer dizer que I é diferente de J e os modelos I e J não podem ser escolhidos porque eles têm ou cor de texto igual ou cor de fundo igual. E se não, é zero, né? Ok. Aí eles querem, aí a pergunta quer saber qual o número máximo de camisas que você pode selecionar. Então, é isso. Tem até N igual a 1000, N, o limite máximo de N é 1000, então tem até 1000 camisetas. E depois, assim, de dar o N, ele dá uma matriz N por N, que vai ser realmente essas relações aqui de conflito. E aí, no final, você tem que mandar qual seria... Desculpa. Qual seria o número máximo de camisetas aí que você consegue colocar simultaneamente aí, né? O máximo que você pode selecionar. Ok, vamos lá para o que eu pensei aqui de solução. Bem, isso aqui que ele está dando é literalmente uma matriz de adjacência, né? Ele está botando assim as arestas entre as camisas e bota uma aresta entre camisas que tem um conflito e basicamente você tem que achar o maior conjunto de vértices desse grafo que não tenha uma aresta entre dois dos vértices selecionados, né? Que na verdade é um problema clássico que é o problema do independent set, do maximum independent set, o conjunto independente máximo aqui. Então você vê aqui, por exemplo, aqui está escolhendo só vértices aqui que não compartilham aresta com os outros. Então seria só resolver esse problema, certo? Só que não. Por quê? Porque esse problema é conhecido, ele é clássico, mas ele é conhecido por ser NP hard. Ele faz parte dos problemas aí não polinomiais, que provavelmente não deve existir uma solução polinomial
esse problema. Então é importante também saber, não só saber como resolver problemas, mas saber que problemas não podem ser resolvidos. Então, esse problema, se você resolvesse na prova, você ganharia alguns prêmios aí. Se você conseguir resolver o problema para, assim, resolver para um grafo no geral, isso aqui, né? Então, né, para esse problema só tem soluções exponenciais, né? E o n aqui é meio grandinho, é n1000. Então, provavelmente não deve dar, né? Então, o que é? O problema é impossível? Não, né? O problema tem que ser possível. Para ser possível, o que tem que acontecer? Esse problema, para um grafo genérico, qualquer grafo, ele é um problema NP-hard. Mas, então, só tem uma escolha. Esse grafo tem alguma coisa especial que faz com que esse problema possa ser resolvido nesse grafo. E justamente o que tem além dessa matriz aqui no problema é que essa matriz, na verdade, vem depois que você sabe que ela foi feita dessa maneira aqui, que tem uns, né, tem arestas, né, quando tem esse negócio de compartilhar a mesma cor de texto e cor de fundo. Então, o que pode ser possível? Se talvez a gente converter essa matriz em algum modelo de cor de texto e de fundo que bata com a matriz, a gente vai ter um outro problema. Em vez de ter essa matriz de adjacência e tal, a gente vai ter essa, essa relação das camisas aí com a cor que elas têm. E aí talvez seja possível resolver o problema com isso, né? Então vamos pensar aqui, primeiro, se eu tiver as cores de textos e fundos das camisas, como que eu resolvo? Se a gente achar uma solução para isso, aí depois a gente também precisa saber como a gente vai converter essa matriz de adjacência numa uma possível coloração das camisas. Então, se a gente conseguir fazer esses dois passos, a gente consegue resolver. Então, se eu tiver as cores da camisa, o que vai acontecer? Basicamente, você só pode usar uma cor de texto, né? Uma cor de texto entre as camisas, né? Não pode ter duas camisas com a mesma cor de texto. E cor de fundo também. Você não pode ter duas camisas cor de fundo igual. Se você for pensar, cada camisa, na verdade, é uma aresta entre uma cor de texto com uma cor de fundo, certo? Cada camisa tem os dois e tem essa aresta. E se você for pensar, na verdade, o que você está fazendo? Se você escolher a camisa, sei lá, texto vermelho e fundo azul, você está ligando o texto vermelho com o fundo azul. E você está fazendo o quê? Um matching. Porque só pode ter um de cada escolhido. Então, essa escolha máxima aí de camisas, na verdade, vai ser um matching máximo. Você nada mais está fazendo do que um matching de um grafo bipartido. Você tem de um lado as camisas, do outro lado você tem um lado você tem a cor de texto, outro lado você tem a cor de fundo, e cada aresta aí cada camisa vira uma aresta, e você vai querer um matching máximo nesse grafo. E isso aí é um problema clássico, que é o matching bipartido, né? Achar o maior matching num grafo bipartido, que pode ser resolvido aí em n vezes m, né, com caminhos aumentantes aí, né? No caso tem um algoritmo aqui, esse algoritmo de Kunz aqui, que ele tá aqui assim no CP Algorithms, nesse site, que ele tem um código bem pequenininho que faz isso, mas no geral você pode usar, por exemplo, um Ford Fulkerson, assim, caminhos aumentantes para ir achando o matching.
Então, o fluxo máximo nesse caso seria N, né? E cada busca, né, para achar, né, cada caminho aumentante para aumentar esse fluxo, leva M, O de M. E nesse caso, né, a gente vai ter no máximo N cores de texto, no máximo N cores de fundo e no máximo mais ou menos aí umas N arestas, porque cada camisa é uma aresta. Então, no final, fica N quadrado de complexidade para fazer esse match bipartido, o que passa, né? Porque o N é até 1000. Ok? Então, a gente já viu que se a gente conseguir essa coloração, uma possível coloração que bata com a matriz, né? A gente vai conseguir usar o match bipartido e resolve o problema. Agora, a gente precisa, então, tendo a matriz, como que a gente chega numa possível coloração? Aí é o seguinte, eu fiquei pensando bastante tempo até nessa parte e eu percebi que eu tinha esquecido, assim, não percebi um detalhe que pode ser muito importante no problema. Cada modelo é definido por uma combinação única de cor de texto e cor de fundo. Então, o que significa? Que se houver uma incompatibilidade entre duas camisas, ou a cor de texto é igual, ou a cor de fundo é igual, mas esse ou, ele é exclusivo, né? Como se fosse até tipo shore, né? Porque não pode ter nenhuma camisa com mesma cor de texto e mesma cor de fundo, senão a combinação aqui não é única. Então, você, olhando todo mundo, por exemplo, que tem um conflito com alguém, né, com algum vértice, uma parte desses vértices tem conflito por causa da linha, e uma parte desses vértices tem conflito por causa da coluna, e não linha coluna, mas por causa da cor de texto, e outro da cor de fundo, e não tem como ter os dois, não pode ser alguém igual. Isso deixa um pouco mais fácil, né, se você pensar que poderia ter. Se por acaso nesse problema tivesse camisas que são iguais na cor de texto e na cor de fundo, eu acho que provavelmente complicaria bastante. Nesse caso, na real, eu acho que eu não saberia resolver. Mas para esse caso em que realmente não tenham camisas iguais, aí eu acredito que a gente consiga fazer um procedimento para meio que ir pintando essas cores aí e achar uma combinação. Então, vamos tentar aqui ver os casos, vamos fazer alguns comentários aqui para a gente ver como é que a gente vai conseguir fazer essa pintura aí. Então, vamos dizer assim, imagina que no começo do grafo, né, você vai passando assim, por cada vértice. Aí vamos dizer assim, no começo do grafo, né, no primeiro vértice, ele não tem nenhuma cor de nada, nem de texto, nem de fundo. Sem perder, vamos dizer assim, a generalidade, né? O primeiro vértice, assim, tanto faz o número que eu atribuí a cor de texto e fundo. Eu posso, assim, atribuir, sei lá, cor 1 pro texto e pro fundo. Então, eu jogo um no texto e no fundo, né? Lembrando que, né, a cor do texto e a cor do fundo, elas não se comparam, né? Tanto faz se... Podia jogar 1, 2, podia jogar qualquer coisa. Mas pode ser 1. Aí, peguei esse vértice, certo? Agora, desse vértice para todos os outros, né? Aí eu tenho que passar e ver qual
quem tem compatibilidade. E basicamente, uma parte desse pessoal vai ter incompatibilidade com o texto e outra parte vai ter com o do fundo. Aí, por exemplo, eu posso pega o primeiro vértice, entendeu? Vértice tipo J que tenha 1 na matriz, né? Então, assim, matriz IJ, né, sendo o primeiro vértice. Aqui, assim, eu estou supondo o primeiro vértice, mas depois eu tenho que vou ter que meio que generalizar. Mas, assim, vamos... sei lá, primeiro vértice, mas vamos dizer assim que eu estou no vértice I. Chamar assim de vértice I. Mas por enquanto a gente está pensando só no primeiro. Pega o primeiro vértice J que tenha 1 na matriz. Então, assim, M e J igual a 1. O que eu posso fazer? Nesse problema, cor de texto e cor de fundo pode ser intercalável, né? Tanto faz. Então, para um primeiro vértice que tenha conflito com esse primeiro vértice, né? Então vai ser um segundo vértice aí e vai ter conflito com o primeiro vértice, eu posso simplesmente supor, sei lá, chuta que ele tem o texto igual. Tipo, pode ser qualquer um, pode chutar que tem fundo igual, texto igual, tanto faz, porque você pode fazer a troca de texto e fundo e o problema continua o mesmo. Então, supõe que cor de texto, sei lá, do J é igual a do I, né, nesse caso. No caso, o I aqui é o primeiro. Aí para os outros vértices K que tenha 1 na matriz com I, M em K, aí o que acontece? Se tiver mais incompatibilidades ainda, aí agora não é tanto faz. Aí agora você tem que analisar, porque pode ser que seja a mesma opção do J, por exemplo, que é a cor do texto, pode ser que seja a cor do fundo. Aí você verifica qual o valor, verifica o valor de MJK. Porque se MJK for 1, então, então aí nesse caso aí a cor de texto é igual. Porque não tem outra maneira deles intersectarem, terem esse conflito além dessa. Porque basicamente assim, imagina assim, ó, a cor de texto é 1 e a cor de fundo é 1. Aí esse J, que é o primeiro incompatível, a gente chutou que a cor de texto é a mesma e, sei lá, a do fundo eu não sei ainda. Aí, por exemplo, chega mais um que tem compatibilidade. Aí, por exemplo, ele poderia ser um assim, né? E assim, cor de fundo eu não sei, mas ele é no cor de texto. Nesse caso, esse e esse tem conflito também, que seria esse caso, certo? Ou, se fosse assim, o que acontece? É impossível, esses dois não vão ter conflito. Por quê? Porque isso aqui não pode ser um. Porque se isso for um, esse cara é igual a esse. Então, isso aqui eu não sei o que é, mas um não é. Então, não tem conflito aqui. Mesma coisa aqui. Eu não sei qual cor é de texto para esse cara. Mas o 1 não pode ser, porque senão ele vai ser igual ao primeiro. Ou seja, se o MJK for 1, a única possibilidade é que a cor de texto seja igual. Então, assim, o J tem a cor de texto igual aqui e o K também vai precisar ter a cor de texto. Agora, se MJK for 0, aí cai nesse caso aqui. Cada um tá fazendo assim, um faz na cor de texto, outro faz na cor de fundo, né? Cor de fundo
de J, a cor de fundo que é igual, né? Cor de fundo de JI, não, de K, né? De K e J, K e I é igual. No I, J e K. Entendeu? Então, é isso. Então, o que que acontece? Eu posso fazer assim, ó. No primeiro vértice, vai acontecer o quê? Vou pintar as duas cores aí, tipo 1. Aí eu vou achar a primeira incompatibilidade. Primeira incompatibilidade, tanto faz, eu escolho aí né, eu vou escolher, a cor do texto é igual. Para todas as outras, eu posso verificar esse primeiro cara que eu achei, eu consigo verificar esse valor da matriz para saber se todos os outros são cor de texto igual ou se é cor de fundo igual. E aí o que vai acontecer? Em uma passada em todo mundo aí, eu consigo pintar as cores para o vértice, por exemplo, o primeiro vértice, e eu consigo pintar para todo mundo, todo o resto eu já determino, ó, esse que tem a cor de texto igual e esse que tem a cor de fundo igual. Então eu já pinto todo mundo. E aí o que sobrar na matriz aí, né, as cores ainda que não foram determinadas, aí é, você, como é que fala? Aí você continua o processo para ir achando todas essas cores. Então, vai dar para a gente ir analisando caso a caso para conseguir fazer, achar essa possibilidade aí das cores de texto e de fundo. Então, aqui ou sair explicando tudo assim aqui, ou vou direto pro código e explicando no código quais são os casos. Mas basicamente assim, aqui eu estou fazendo meio que o primeiro caso, mas aí para os próximos, o que vai acontecer? Pode ser que você chegue, por exemplo, no próximo, a gente fez o primeiro vértice, agora o segundo vértice. O segundo vértice pode ser que já tenha uma das cores já determinadas, porque é igual, igual a cor do 1. Pode ser que não tenha nenhuma cor determinada, mas pode ser que alguém que tenha conflito com ele já tenha alguma cor determinada, então isso vai mudar também a situação. E vai indo assim. Então, aí, ou você pode chegar num vértice mais para frente. Não, segundo não vai dar, mas o mais para frente pode ser que você chegue num vértice e já tenha determinado as duas cores dele. Se já determinou as duas cores dele, então já todo mundo que tem as cores dele já tá determinado e é isso. Então, assim, vai dar para continuar essa análise e achar essas cores. Então, a gente vai tentar fazer esse problema primeiro. Então, eu vou fazendo o código a gente vai vendo os casos aí para conseguir resolver isso. Então, int n, aqui já tem um max n aqui, 1010, liu n, aí aqui, aliás, assim, para esse problema, temos aqui uma entrada de até 1000, né, 1 milhão de caracteres aqui. Então, assim, eu vou começar usando CIN, mas talvez assim, melhor nesse caso, realmente, para, né, aqui ó, ainda é meio segundo só, né? O melhor nesse caso é tomar cuidado até com o procedimento de leitura, porque às vezes se precisa usar um procedimento de leitura que demora muito, você já dá TLE só aí. Então, assim, aqui que eu não estou na competição e tal, vou usar ainda o CIN, mas se a gente tiver problema com TLE, eu vou trocar isso aqui para getChar, que é um método mais rápido para ir pegando os caracteres. Dependendo do tempo que der a minha solução, a gente pode, se não for muito baixo, for um pouquinho grande, a gente pode trocar também a procedimento de entrada, né, de leitura para getChar, para a gente ver se dá uma diferença no tempo. Mas, sei lá, por enquanto eu vou ler com 100 mesmo, e é isso. Mas, de repente, depois eu faço esse teste aí. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Para cada linha de entrada, ele está mandando aqui tudo colado, né?
zeros e uns. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma string s aqui, ou vou fazer linha, né? String line, e vou ler a linha. E aí eu só vou passando aqui para converter em booleano. Vou usar tudo indexado de 0 a n-1. E aí eu faço assim, ó, matriz de j é igual a se line j igual a 1. Então, mj vai ser true se a posição for 1. E aqui no caso eu vou deixar n e aqui bool m max m. Aqui tira esse int n daqui, deixa só o global para ajudar no geral aqui. Tá, pronto. Aqui eu li toda a matriz. Aí eu vou fazer essas cores aí. Então eu vou fazer assim, C max n e 2. Então vai ter a cor de texto, por exemplo, vai ser o 0 e a cor de fundo vai ser o 1. Então, nesse caso aqui, eu posso até fazer aqui para aproveitar, CI 0 igual a menos 1 e CI 1 é igual a menos 1. Então, inicialmente eu estou colocando assim que não tem uma cor atribuída a nenhum dos vértices. Então, eu vou fazer, podia ser uma função, mas assim, não está repetindo, não tem mais um caso de teste e tal, então eu vou fazer o procedimento aqui mesmo. Vamos fazer, então, mais ou menos o que a gente falou. Fazer aqui, int i igual a 0 e menor que n, e vamos lá. Aí, eu tenho que ir verificando os casos aqui. Por exemplo, se eu ainda não... Aí vamos também assim... inicialmente, vamos fazer um count 2 aqui. E count 2 e count 0 e count 1 igual a 0. Esse aqui vai ser o contador das cores, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui vai ser o contador das cores. Então, inicialmente, esse aqui, o 0 vai ser cor de texto, o 1 vai ser cor de fundo. Eu não tenho nenhuma cor ainda. Eu vou pintar... vou pintar também a partir do 0, né? Ok. Se a minha cor i 0 for menos 1 e a cor i 1 for menos 1, então quer dizer que não tem nenhuma cor associada ainda a esse vértice aqui. Então a gente pode ter, nesse caso aqui, podemos fazer assim, se eu estou realmente fazendo esse processo e sempre achando todo mundo que tem as cores, eu já posso colocar aqui que a CI0 vai ser, por exemplo, count 0 mais mais, e CI1 é igual a count 1 mais mais. Então, eu aumentei o contador da cor e passei a cor 0 inicialmente aqui. Ok. Agora eu tenho que fazer um procedimento para achar aí alguém que tenha conflito. Então, por exemplo, eu ponho um J aqui e eu posso fazer o quê? Fazer um J igual a mais 1, J menor que N, J mais mais, e eu posso fazer assim, J menor que N e e eu faço assim que a matriz de I, J for, enquanto for diferente, enquanto, na verdade, pode colocar assim, enquanto for diferente.
Isso aqui, ele vai fazer o quê? Aliás, tirar esse aqui. Tô com o J ali. Ele vai ou até a posição N, ele vai até o final, ou ele vai achar o primeiro que tiver um conflito, beleza? E aí, para esse cara, né, pelo menos pro primeiro, depois eu vou voltar aqui, vai ter uma coisa aqui para fazer, mas vamos supor o primeiro vértice. Pro primeiro vértice, a gente vai ser aquele lá que eu falei, assim, a gente meio que vai ter que pegar esse cara e supor que, por exemplo, que a cor de texto dele seja, como é que fala? Que a, primeira, que a cor de texto dele seja igual, porque pode ser tanto a cor de texto quanto a cor de fundo, né? É, tá, vamos fazer já genérico, porque senão talvez vai ficar mais complicado. Então, assim, a gente vai fazer esse procedimento e, conforme a gente vai fazer esse procedimento, alguns vértices vão ter cores já associadas. Então, pode ser que a gente esteja fazendo esse procedimento e esse caso aqui não seja só o primeiro vértice. Quando não for o primeiro vértice, na verdade, vai ser importante a gente achar o primeiro conflito em que tenha alguém que tenha, por exemplo, um conflito com alguém que já tenha uma cor pré-determinada, né? Se você tiver um conflito com alguém com uma cor pré-determinada, você já tem ciência, esse cara aí que tiver uma cor já, ele tem uma cor de algum vértice anterior, e quando você tem essa incompatibilidade, com certeza a incompatibilidade é na outra cor que ainda não está definida. Porque aí tem que bater a cor com esse novo vértice I aqui, que ainda está sem as duas cores. Desculpa. E aí, se eu achar alguém que já tenha uma cor predeterminada, aí beleza, eu uso ele meio que de pivô para, tipo, determinar todos os outros, qual que é o caso, se é igual a cor de fundo ou cor de texto. Aí só no caso em que não achar ninguém que tenha alguma coisa predeterminada, aí vai indicar que a gente está começando uma componente do gráfico completamente nova, e aí a gente vai poder simplesmente chutar, tipo, escolher se é cor de texto ou cor de fundo, que nem eu tinha falado antes. Então é o seguinte, aqui além de eu querer assim parar numa incompatibilidade, eu vou querer tentar primeiro achar alguém que tenha uma incompatibilidade, enquanto isso aqui for diferente, né? Mas se eu, vamos ver assim, vamos ver se eu acho, vai ser mais fácil aqui no caso, found, vamos fazer um blue found false. Vamos passar e diferente de found. Na verdade pode, vamos dar um break aí, tá? Tá, tô passando por todo mundo. Aí se M I J for 1 e aí vai ter um oi, ou CJ0 diferente de menos 1, ou CJ1 for diferente de menos 1, eu achei alguém com conflito que tem alguma cor já determinada. Então, eu vou botar aqui found igual a true e eu dou um break. E aí eu vou ter no J, aí eu vou ter já alguém aí. Então, assim, se found, aí o que eu vou ter? Eu vou ter, assim,
o meu J já está determinado aí, um cara aí que é para que ele vai, como é que fala? Ele vai determinar todos os outros, ele vai ajudar a determinar todos os outros. E aí, nesse caso, é assim, se a cor que estiver faltando, por exemplo, se isso aqui vai ter uma que não está faltando e uma que já está lá. Não tem como as duas estarem lá, porque senão já teria achado uma das cores do vértice I também. Porque toda vez que aparece uma cor, a gente vai achar todo mundo que tem essa cor já. Se C e J é igual a menos 1, aí você pode colocar que essa cor vai ser a cor, a mesma cor aí do CI 0. Então aqui, nesse caso, vamos dizer assim, o ID igual, o que vai ser igual no, no J vai ser igual a 0. Porque é o 0, né, que é, vamos dizer, a cor de texto, que é o igual. Se não, aí tem que ser a cor aí de... né? Na verdade, assim, eu posso até fazer meio que... fazer diferente aqui. Aqui ID igual vai ser 1. Aí aqui seria isso aqui. Só que aí para fazer um pouco melhor, vou jogar no final aqui, ó. ID igual. Fazer genérico aqui. ID igual. E aí, na verdade, vai dar para fazer isso aqui, ó. ID igual. Se você tiver isso aqui, vai ser ID igual. ID igual a 0. Se não, é 1. Pá. Simplificou tudo isso aí para isso. Ok. Aí, se não achar, aí vai ser a hora que eu tenho que achar alguém que tenha uma incompatibilidade, mas pode ser qualquer um. E aí esse cara eu vou simplesmente dizer que o igual vai ser o texto, sei lá. Então, por exemplo, nesse caso eu posso fazer o mesmo for aqui e faço, por exemplo, M diferente de MJ. Então, o primeiro J que der conflito, ele vai parar aqui. Pode ser um for sem corpo. Aí, se por acaso o J for N, quer dizer que não achou ninguém. Nesse caso aí, você pode dar um contínuo, porque ele, assim, basicamente não achou ninguém que tem conflito com ele. Então, ele é um vértice alone, ele vai ter duas cores que são só dele, e não vai ter mais nada com ninguém, não precisa fazer nada. Então, eu criei duas cores para eles e já determinei, não tem ninguém com a mesma cor que esse vértice tem. Se não, aí eu achei alguém realmente que tem um conflito. Então eu posso fazer o quê? Que nesse caso aqui eu posso dizer que o ID igual vai ser 0, então eu vou chutar. Que a gente está começando uma componente do gráfico completamente nova, nesse caso, né? E aí eu vou chutar que esse primeiro conflito aqui que eu achei vai ser o cor de texto igual. E aí, depois no fim, né, para tanto o caso de cima como o caso de baixo, ele vai chegar e igualar as cores aqui. Beleza. Aí agora, eu preciso passar por todos os outros vértices, né, e determinar se eles, o que eles têm de igual e pintar eles. Então, por exemplo, se eu faço aqui I mais 1, K menor que N e K mais mais. Aí eu pergunto assim, se K for diferente de J, porque o J não me interessa, né? E o M e K
for conflito, né, for true, aí eu tenho que determinar o que vai ser igual, o que eu tenho que pintar. Um dos dois eu tenho que pintar. Aí o que eu verifico? Eu verifico o MKJ. Se o MKJ for igual, for conflitante, então os dois têm o mesmo ID igual aqui do J é o mesmo para o K. Então, CK ID igual vai ser o mesmo aqui do I. Certo? Se não, com certeza é o outro caso. Então, teve um conflito, um conflito aqui, só que não teve conflito entre K e J, então é o outro. Então, eu posso fazer, por exemplo, ID igual pode ser, assim, de 0, se for 0 eu quero 1, se for 1 eu quero 0, né? Então, eu posso fazer assim, né? Por exemplo, 1, né? Short com 1. Então, eu faço 0 vira 1 e 1 vira 0. Short com 1. Então, eu estou igualando outra dimensão, certo? Aí, na verdade, você pode até resumir tudo isso aí de uma maneira mais sucinta, não é sucinta, nem sei, mas tá sucinto, de uma maneira mais, uma maneira menor, né? Menos caracteres aí. Se KJ, você pode até fazer assim, ó. Na verdade até poderia ser assim, ó. Se o, não, tem que ser a negação. Aqui eu não sei qual que para ficar um pouquinho mais. Se você pegar, assim, ó, tudo isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, assim, se o MKJ for verdadeiro, isso vai ser falso, aí vai dar um short zero aqui, e aí ele vai, por exemplo, poderia ser assim, não sei se fica muito místico aí, mas, tipo, para esse caso aqui, quando esse cara é verdadeiro, ele vai fazer CKID igual a CID igual. Agora, se isso aqui for falso, isso aqui é verdadeiro, aí vai virar 1 e com short, vai dar short 1 e vai dar isso aqui. Então, tudo isso aqui vira isso aqui. Se eu não errei a lógica aí. Não sei se fica meio obscuro, mas é um jeito aí, sei lá. Ok. Aí, beleza. Vamos lá. Então, aqui, nesse caso aqui, então eu passei por todo mundo. Se não for J e tiver conflito, eu tenho que determinar qual que é a cor igual e aqui eu determino. Assim. Pronto. Então, eu cumpri meu papel de botar as cores novas no vértice novo aí que apareceu e tô pintando todo mundo que tem as cores do texto ou fundo igual. Então, foi o caso em que não tem as duas cores. O último caso aqui que falta é se ele tiver uma das cores aí pré-determinadas. Então, assim, else if, nesse caso é E, aí eu posso botar ou. Se botar ou, quer dizer que ele tem uma das cores é pré-determinada. Aí nesse caso aqui, eu fiz um ID igual aqui, né? Acho que eu vou usar ele nos dois casos. Vou usar de maneira diferente, mas vou usar isso nos dois casos. Nesse caso aqui, em que eu tenho um dos dois, aí eu verifico assim, ID igual é igual. Se isso aqui é verdade, se isso é verdade, então o ID é igual a 0. Se não é 1. Aqui no caso, eu estou vendo qual o ID. Não sei se devia fazer outra variável, mas. Vamos fazer outra variável, senão vai ficar
porque não tem a ver com id igual. Aqui é id igual, tudo bem. Mas aqui vamos fazer assim, a int cor existente, tipo assim, cor existente vai ser assim. O que está existente já, né? Qual dos dois que já está determinado? O texto ou o fundo, né? Então, se esse for menos 1... Ah, tá. Se esse for menos 1, isso quer dizer... vamos ver aqui, peraí. Esse aqui, os dois não são determinados. Agora eu quero ou se pelo menos um deles for determinado. Então, assim, se ou diferente de menos 1. Se esse for diferente de menos 1, que já está determinado, é a cor do texto, se não, é a cor do fundo. Ok, beleza. Aí, no caso aqui, por exemplo, eu criei duas cores novas, né? Nesse caso, nesse segundo caso, eu tenho que criar só uma cor nova. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, em vez de fazer de 0 e 1, eu vou fazer do cor existente shore 1. Vou colocar aqui para os Estados Unidos. Cor existente shore 1. Então, eu vou pegar a cor que não é existente, eu vou colocar aqui uma nova cor. Ok, então pintei os dois. Aí o que acontece? Se uma das cores já estava pré-determinada, todo mundo que tiver essa cor, ele vai já estar marcado com essa cor. Então eu vou saber nesse caso bem facilmente para todos os vamos fazer nesse caso eu vou fazer com J. Para todos os conflitos eu vou saber bem mais facilmente se é linha ou se é texto ou coluna. Texto ou fundo. J menor que N, J mais mais. Beleza. Aí eu faço assim. Se M e J for 1, né, conflito, e eu não tiver, por exemplo, o CJ cor existente, né, cor existente igual ao esse aqui, né, ao CI cor existente, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho que tem que ser o outro caso que é igual. Então, nesse caso aqui eu não estou conferindo, né, se ele é sempre possível ou não, mas tem que bater nessa hora aqui, que se tiver conflito e não cai nesse caso, o CJ coexistente shore 1 não, tem que estar com menos 1, não pode estar pintado. Se tiver pintado já tem algum erro aí. Então ele tem que estar com menos 1 e aqui você pode colocar a mesma cor pro que tem do i. Você pinta aqui. E acho que é basicamente isso. Porque se as duas cores já estiverem pré-determinadas, você não precisa fazer nada, porque já achou todo mundo dessas cores. E aí sobrou só esses dois casos, em que nenhuma cor está determinada e um caso em que só uma cor está determinada. E acho que isso aí ele vai conseguir fazer uma pintura aí de todos os vértices, né? Então aqui no final eu vou botar um debugzinho só para a gente já ver se por acaso essa parte já está dando certo. Cout, vou botar assim, né, i, tá? Aí aqui, pá, aí eu vou botar as duas cores, né? O CI0 e o CI1 e aqui vou botar um barra N aqui, então vamos aqui puxar com um plugin aqui os casos de entrada e vamos ver aqui o que a gente recebe.
Aqui está estranho. Porque aqui tem 0, 1, 2. Aqui deu algum problema de... Talvez algum problema de... Porque só tá saindo 2 aqui. Era pra sair, né? 3. Deu... Acho que esse plugin, talvez ele meio que para quando dá algum acesso inválido. Porque assim, o N é 3. Tem que rodar isso aqui 3 vezes. Tem que ver só a questão do contínuo. Ah, tá. Ah, é que aqui no caso, né? Na questão do contínuo, ele vai pular a impressão. Então vamos fazer o seguinte. Vou botar esse debug separado aqui. Pronto. Agora vai sair o debug inteiro. Ok. Agora vamos ver se ele está pintando certo. Aqui o 00, né, cor 0. Aí aqui, ó, tem conflito entre o 1 e o 2, 0 e 1 e 2. Então, assim, ó, tudo aqui igual, tá certinho. Né? Ele chutou aqui que o texto é igual. Se todos tiverem o texto, a cor de texto igual, dá exatamente essa matriz. Todo mundo tem conflito, todo mundo. Só a identidade aqui, que não tem valor nenhum, porque sempre é 0, que está zerada. Então, nesse caso aqui, é só botar texto igual para todo mundo, você tem conflito entre todo mundo. Deu certo? E, nesse caso aqui, não pode ter conflito entre o primeiro e o terceiro, que é o que acontece aqui. Né? 0, 0, 1, 2. Ok. Mas precisa ter conflito entre o primeiro e o segundo, que tem esse conflito aqui. E precisa ter um conflito entre o segundo e o terceiro, que não está acontecendo. Né? O segundo e o terceiro, ele tem os dois diferentes. Então, deu algum probleminha aí na lógica. Nesse caso aqui, você vai chegar no 1 com uma das cores pré-determinadas. Então, vai ser ou isso aqui é diferente de -1, ou isso aqui é diferente de -1. Aí, no caso, o que vai ser diferente de -1 é isso aqui. Isso é diferente de -1, vai ter 0. Então, a cor existente é 0. Aí, o que vai acontecer? O CI1 vai dar uma outra cor, que é o que está acontecendo. Ele está passando uma outra cor aqui. Aí, ele vai passando por todo mundo, né? E mais um, no caso, vai passar só pelo 2, né? Porque todo o resto já está pintado, né? O que vem antes de ir. E vai perguntar assim, ó, se M e J tem conflito, no caso vai ter conflito, porque vai ser 1, 2, tem conflito. E se a cor existente de J, né, que a cor existente é essa aqui. Se tá, aqui é diferente. Se a cor existente for diferente aqui, né, se a cor existente de J for, na verdade, for, por exemplo, -1, se for -1, quer dizer que não tem conflito aqui, o conflito tem que ser na segunda. Então, se isso aqui for, por exemplo, -1, pode ser assim. -1, aí sim você precisa ter um conflito na outra casa. Se não for -1, tem que estar já... quer dizer, não é -1, então tem que ser... Se a cor existente for diferente. Pronto, é esse o caso. Porque você pode ter já uma outra cor lá no negócio. Mas assim, se isso aqui for igual a isso, ele já tá certo, o conflito tá ali, mas eu já achei esse conflito, eu já achei essa cor que tá existente. Mas se não tiver batendo essa cor, quer dizer que a outra cor tem que ser igual. Então, você faz o for 1 aqui e faz igualdade. Vamos ver aqui se dá certo. Agora sim.
esse com esse não tem conflito, mas esse com esse tem conflito e esse com esse tem conflito. Bateu aqui a matriz. Bem, esses casos estão fracos, mas pelo menos já deu para testar aqui, já deu para pegar um bugzinho aí. Agora, se realmente está certo, vamos descobrir depois. Mas eu estou conseguindo aí fazer a pintura. Após a pintura, então vai ser a questão do Maximum Bipartite Matching, que pode ser feito por esse Kunz Algorithm. Eu vou copiar aqui, né? Você pode ter material de referência na maratona. Então, eu vou copiar basicamente o que tem aqui para eu usar. Então, aqui a gente só vai precisar montar, né, o grafo da maneira que ele quer. Eu vou... vamos copiar essa parte aqui e vamos arrumar aqui tudo que precisa. E vamos copiar essa parte aqui. Vai ter que ver as coisas certinhos aí, o que usar de variável, né? Porque, por exemplo, aqui já tem mais um n aqui e tal. Vamos ver o que ele faz no main para... Então, basicamente assim, ó, lê o grafo, aí ele vem aqui, põe um use the sign. Aí aqui, por exemplo, o n tem que ser o número de vértices. Deixa eu ver, no caso aqui, né, ele fala que tem n indo para k. Então, na verdade, esse nk vai ser a contagem de... por exemplo, esse aqui é a contagem de cor de texto e contagem de cor de background. Então, vamos fazer o seguinte, esse nk vai sair. E aqui, tá, não sei o que. Aqui não usa nem nk. Aqui usa o k. O k vai ser, por exemplo, count. Eu vou botar o count 1. E o n vai ser count 0. Então, basicamente, vai ser de count 0, né, para count 1. E aqui, aí tá... esse n também tem que virar count 0. E aqui ele tenta o caminho aumentante. Aí, na verdade, aqui ele está fazendo o matching. Ele está imprimindo qual que é o máximo matching. No caso da gente, esse try_com aqui, ele retorna booleano. A gente pode simplesmente fazer o seguinte. A gente pode fazer uma resposta aqui e fazer resposta mais igual a isso. Toda vez que achar um caminho aumentante, nesse caso, ele vai aumentar a resposta em 1. Então, nesse caso, é só isso aqui. Né? E essa aqui não vai precisar imprimir realmente o matching. Ok. E aí, só tem que ver esse negócio de montar o grafo, porque assim, aqui ele usa o grafo de que maneira? Used, ele está fazendo lá já, a used to div. Ele quer que isso aqui seja a lista de adjacência, né, dos vértices, das cores de texto para a cor de fundo. Então, eu tenho que montar aqui o grafo, e o grafo, basicamente, as arestas são o quê? Passando, cada camisa é uma aresta. Então, basicamente, você tem que fazer... Bem, no caso lá, tem que fazer um resize, resize, então vai ser o n, né, vai ser count 0, e aí você vai fazer uma lista de adjacências para todos, e para cada cara vai ser assim, g da cor 1 dele, pushback para cor 2 dele, né, cor do texto para cor de fundo, por exemplo. Pronto.
Isso aqui está montando a minha lista de adjacência. E aí, basicamente, esse MT aqui, ele ele precisa disso para fazer. Apesar de que a gente não vai estar imprimindo com a matching, ele precisa aqui. Então, vai verificar se o matching não é tá -1 e vai tentar aqui. E acho que é basicamente isso. Acho que isso aqui já vai resolver aí o caso aí. Vamos dar uma olhada se está funcionando. Tá. É isso. Ele pintou, fez o procedimento aí de fazer a pintura das cores, e com as cores aqui eu apliquei o Maximum Bipartite Matching e ele achou aqui. Esses casos estão muito fracos, então tem uma boa chance ainda de um wrong answer. Mas, vamos ver se tem algum... Se eu quero testar algum caso aqui antes. Vamos só tentar mandar mesmo, né? E aí se dá um WA aí a gente vê. Deixa eu ver... Testar algum caso bobo aqui. Que, por exemplo... Não tem conflito nenhum, por exemplo. Aí, 4. Não tem conflito nenhum, então você pega as 4 camisas. Ele deve ter feito uma pintura, né? 00, 11, 22, 33. E tá certo. Um caso fraco também, mas é isso. Vamos tentar mandar aí e ver se o que a gente consegue. Vamos lá aqui. Tururu. Aqui seria esse aqui. Ok. E aí vamos ver o que nos reserva aqui, se vai dar um WA. Tem uma boa chance de um WA e deu mesmo. Vou analisar aqui e para o vídeo não ficar longo eu vou parar um pouco nesse ponto. Tá, seguinte, pensei um pouco aqui e na verdade teve um erro teórico aí que eu cometi, que é o seguinte, eu estou rodando aqui de 0 a n-1 e estou processando isso aqui, certo? E, por exemplo, que nem eu falei, no primeiro vértice, eu posso chegar aqui uma hora e achar alguém que tem um conflito e chutar que, teoricamente, empata que tem um conflito no texto. Né? Então, assim, para uma, vamos dizer assim, componente conexa aí desse grafo de conflitos, você pode inverter cor do texto e cor de fundo, que as duas satisfazem, né? Só que aí tem um problema, que é o seguinte, eu não estou... quando eu começo, por exemplo, um primeiro vértice, eu não estou fazendo a componente conexa dele inteira. Então pode ser assim que ele acabe pintando alguém lá na frente, tipo lá na frente da matriz. Aí entre alguém aqui que também não tenha nenhuma cor assinalada, só que esse cara sem cor nem assinalada nenhuma pode estar ligado com alguém, pode estar ligado com alguém que está ligado com alguém que já tenha uma cor assinalada. E aí que entra o problema. Se eu chegar falando que eu posso chutar que o primeiro conflito seria, por exemplo, no texto, pode dar problema lá na frente, porque no final pode ser que esse vértice pertença a uma componente conexa aí, entendeu? Então, a gente vai precisar mudar um pouquinho aqui, que vai ser a gente, quando achar um vértice desse tipo aqui, sem cor nenhuma, a gente vai processar ele, só que a gente tem que continuar processando toda a componente conexa dele. Senão, a gente pode meio que ter um erro aí, né? A gente pode acabar chutando, vai ser basicamente aqui, né? Chutando que, conflito é no texto, né? Só que, na verdade, precisava ser no fundo, né? Na cor do fundo, porque lá na frente da componente conexa vai dar problema.
Então, agora a gente tem que ter certeza que a gente está exaurindo aí, passando por todo o componente conexo. Então, assim, esse aqui não tem nenhuma cor. Aí eu venho aqui, pá, pá, pá. Aí, agora, não vai ter... Se eu fizer toda a componente conexa, toda vez que eu achar um cara sem nenhuma cor, não vai ter nenhum conflito com alguém que já tenha alguma cor. Então, assim, agora vai ser só realmente achar ah, o, o primeiro aqui que dá, que dá uma conflito e supor que ele seja o conflito no texto. Então, eu acredito que assim, se, se eu fizer isso aqui, eu acho que tudo isso aqui acho que não vai precisar. Então, a gente, talvez o ID igual também não. Aqui a gente vai procurar alguém e vai achar alguém com conflito. Aí, esse cara aí, se por acaso o J chegar igual a N, aí realmente assim, eu acabei de achar um cara novo, pintei as duas cores dele, não achei nenhum conflito, então ele é uma componente conexa sozinho, ele é um vértice sozinho no componente conexa, você pode dar um contínuo aqui, não tem mais nada a fazer. Se não, eu vou supor que o, o que é igual é o texto. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, pinto a mesma cor de igual aqui para o J, né? Que no J, nesse caso, não pode estar com nenhuma cor pintada, porque senão ele já estaria numa componente conexa que foi pintada totalmente. E aí aqui, aí a única coisa também é o seguinte, como eu tô, deixa eu ver, no caso, será que é só pra frente? Acho que só pra frente, porque o resto já tem que ter sido feito. Não, tudo bem, aqui tá certo. Aí aqui, pro resto aqui, eu tenho que, realmente eu posso ir olhando aqui, né? Se for diferente de J, o J eu já pintei. Aí, para eu exaurir essa componente conexa, vamos fazer aqui um vector fila e a gente, por exemplo, o J eu pintei uma cor, certo? Então eu vou adicionar o J nessa fila. Então eu vou acabar fazendo uma BFS aí para exaurir todas as possibilidades. E aí aqui também, se eu verificar que, que o K é diferente de J, né? E que tenha um conflito aqui, aí vamos só, tem que finalizar aqui, que vai mudar um pouco o que a gente estava fazendo antes, né? Mas, se tiver, aí, se K é diferente de J e tiver conflito de K, então a gente tem que pintar uma das cores aqui do K, vai ter que pintar. Ou vai pintar dessa mesma cor aqui, do ID igual, né, que no caso é 0, sempre. Ou vai pintar a outra cor. De qualquer maneira, quando eu fizer isso, eu tenho que adicionar na fila esse K. Porque eu acabei de pintar alguma cor nele, então eu preciso aqui botar ele na fila para a gente passar por toda a componente. Aí o que acontece? Agora, a partir depois desse aqui, todo mundo que eu vou passar vai ser esse caso aqui. Então, o que eu preciso fazer para exaurir todos os casos aqui? O I já estou usando, então eu posso usar, vai aqui, ou, pode ser, vamos usar aqui, vamos usar o K mesmo. Então assim, o K, 0, K menor que fila.size
K mais. E aí a gente põe assim, sei lá, int x igual a fila K. Pronto. Aí, nesse caso aqui, se eu estiver num vértice que só tenha uma cor pintada, aí eu vou querer pintar a outra cor dele. Então, se aqui, por exemplo, se aí aqui seria eu tenho que pegar assim, se pelo menos uma das cores ainda for -1. Aqui tá certo mesmo, é diferente de -1 ou se nem estava certo isso aqui, mas assim, eu tenho que passar pelos se o cx0 for igual a -1, né? Ou cx1 igual a -1, então assim, todo mundo que eu adicionei na fila tem pelo menos um tá certo, um tá diferente de -1. Mas se tiver o outro igual a -1, então tem uma cor aí que ainda não existe, então eu tenho que pintar ela. No caso, né, eu já pintei todo mundo que é dessa cor existente, já pintei. Então, basicamente, o que tinha aqui vai virar aqui. A cor existente é se o CI0 diferente de -1, aqui eu acho que estava errado, na verdade tinha que ser um ou exclusivo, né? Porque se os dois estão diferentes de -1, não tem que fazer nada. Era um ou exclusivo isso aqui. Esse aqui ficou até meio errado. Mas assim, aí aqui é se, né, se um é -1 ou o outro é -1, aqui vamos só mudar aqui. Então, se o x0 é diferente de -1, a cor existente é o 0, senão... Aí eu pego a cor que não existe, né, do x e coloco, né, aumento a quantidade de cor e boto uma nova cor. E aí aqui eu também passo, nesse caso aqui é todo um J novo, tinha um J aqui já, mas é meio complicado aí fazer isso aí. Já tem um K aqui, vou fazer um Y. Y. Aí eu passo por todo mundo aqui e se eu tiver conflito e a cor existente for diferente, né, entre aí aqui no caso entre x e y, se for a cor diferente, então eu vou ter que pintar a outra, essa nova cor aqui que eu tô fazendo, eu vou ter que pintar no y. Essa cor aqui, né, outra aqui vai ser igual ao do x. E no caso, eu vou ter que também fila.pushback y. Aí o que vai acontecer? Aí melhorou a nossa situação aqui. Porque aqui vai achar um cara que não tem nenhuma das duas cores, né? E com certeza ele tá numa componente que ele é o primeiro cara da componente. Então aqui a gente só precisa achar um conflito. Achou um conflito, a gente vai falar que o texto é igual, porque pode ser qualquer um. Aí, a partir daí, tudo que for pintado, eu vou adicionando uma fila e eu vou exaurir toda a componente. Então, eu vou pintar as duas cores de todo mundo dessa componente e finalizar as componentes. Então, se chegar a voltar aqui de novo, é porque a gente está fazendo uma componente completamente nova e a gente pode repetir esse processo. Então, vamos ver se continua funcionando para os casos de teste que eu fiz que estão fracos, né? Mas continua pelo menos funcionando aqui. Para montar um caso que antes estava errado e que agora deve dar certo. Vai ser meio complicado aí, mas agora realmente eu realmente estava meio
tenso sobre esse negócio aí assim, de chutar, né? Se realmente podia chutar texto, né? E cor de fundo, mas acho que agora, dessa maneira, tudo bem. Então, vamos lá ver o que o Codeforces nos reserva aí como resultado desse novo código. E vamos ver se por acaso eu consigo resolver esse problema do WA ou se vai ter mais WA. Ai, ai. Nossa, piorou. Piorou. Por quê? Vou parar o vídeo e vou analisar. Aqui, achei um errinho aqui. Tem um MJ aqui, foi de copy-paste XY, né? Você está aqui no vértice X e você precisa ver se tem conflito com Y. Aqui o resto está ok. O Y também está passando de I mais 1 até N, porque a gente já processou todo mundo antes de ir, então os vértices possíveis de aparecer vai ser para cá. E acredito que não tem mais nenhum IJ, nada aqui que vai afetar. Então, na verdade, realmente, não me espantou do wrong answer regredir, né? Antes era 8 e regredi para 4, porque isso aqui estava completamente errado. E nesses casos de teste aqui, não ajuda muito, porque não faz uma componente grande aqui, talvez não tenha nem rodando isso aqui. Enfim, né? Errei aqui o MJ era XY. O clássico, né, do copy and paste. Você copia e fica alguma coisa que era para mudar e você não muda. E aí vamos ver onde que vai dar WA agora. Está no 1. Opa! O Codeforce decidiu aqui corrigir 29. Já foi melhor, já foi melhor. 51, vamos lá, vamos com fé. Vamos aí. Vamos lá. Vamos ver o resultado. É isso aí! Passamos mais um. Depois de 2 WAs aí, pelo menos conseguimos aí passar mais um problema. Então, essa foi minha solução aí do D. A gente teve que... o tempo ainda, apesar da entrada ser bem grande, o tempo é pequeno, então nem vou fazer teste nenhum de tempo. Mas tem que tomar cuidado nesses casos que a entrada é grande, né? Acho até que ele não pôs a entrada com espaço, porque isso ia aumentar bastante a entrada, então ele botou tudo junto. Mas é isso. Então, esse foi esse problema. Então, recapitulando, a gente teve aqui você achar a pintura aí, esse foi mais complicado realmente, achar como pintar os vértices, né? E uma coisa muito importante é essa questão do unique combination, né? De você excluir o caso em que você poderia ter camisas iguais, de mesmo texto, mesma cor de texto e mesma cor de fundo. Nesse caso, eu não sei se tem solução, acho que fica complicado aí, talvez não tenha, mas não sei bem. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe, eu fiquei pensando nesse problema há bastante tempo sem me atentar a isso e fiquei martelando na minha cabeça, nossa, pode ter a mesma cor de texto, cor de fundo, e não tem esse caso. Então, com isso, deu para achar esse algoritmo aqui meio bem ad hoc, assim, para fazer essa pintura, mas depois aí vira um problema clássico, aí Maximum Bipartite Matching foi praticamente só copiar um Maximum Bipartite Matching e deu para passar. Então esse foi o problema D do Nacional, também embaçado aqui, mas é isso aí. Acabou o vídeo, dá like aí, comenta e inscreve no canal. Meu contato aqui, caso você tenha interesse em aula particular, me chamar para algum evento ou alguma organização de prova. Valeu!